É fácil, agora nunca mais vou esquecer esse versículo, porque são 4 patinhos na lagoa, né? Não tem 22, é 2 patinhos na lagoa. Quem joga, como é que é? Bingo, né? Não é assim que o pessoal canta, né? Você também era pecadora que nem eu, né? Viu como é que a gente descobre as coisas aqui? Você sabe por que a gente não joga? Porque tudo que Deus nos dá, nós temos que ser mordomos daquilo. Jogo é pecado, porque quando você pega aquilo que Deus te deu e você joga em algo inseguro, que você não tem certeza, então isso é pecado. Por isso que o jogo valendo dinheiro é pecado. Então, se você joga, não faça mais isso, que é pecado. Provérbios 22. Esse texto tem um princípio, mas eu quero falar sobre o temor. Preste atenção, queridos. Provérbios 22 e 23. Diz assim: não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Às vezes nós passamos crise, porque lá atrás nós roubamos o pobre. Vou repetir. Às vezes nós passamos crise, porque lá atrás nós roubamos o pobre. Olhando especificamente esse versículo, amados, o que seria roubar um pobre? Às vezes um pobre mesmo, ou às vezes alguém em dificuldade. Eu dei esse exemplo lá atrás. Se você vê, por exemplo, alguém que tem um carro de 30 mil reais, mas ele está num aperto financeiro terrível, e você pensar assim: vou tirar vantagem disso, eu vou oferecer R$1.000 para ele, e aí eu vou conseguir esse carro. Isso é roubar o pobre, isso é roubar o aflito, isso é se aproveitar do momento difícil que aquela pessoa está passando, para você levar vantagem. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Queridos, às vezes nós estamos, eu estou falando isso porque vivemos uma época de crise no Brasil, e muitas pessoas às vezes estão iludidas. Não, está todo mundo em crise, eu estou em crise porque o Brasil está em crise. Mas há crises e crises. Há uma crise, por exemplo, onde nós falamos aqui que Elias estava num período de crise, Israel estava em crise. Só que Elias, ele tinha o favor de Deus. Elias tinha o favor de Deus, porque ele era um homem íntegro. E no meio da crise, você tem o favor de Deus, porque você é íntegro. Agora, muitas pessoas estão em crise e se iludem com a crise nacional, mas elas estão em crise, não porque o Brasil está em crise, mas é porque lá atrás fizeram coisa errada, e agora estão colhendo. Como é que a gente consegue identificar essas coisas? Pensando. A Bíblia diz assim que eu tenho que meditar, que eu tenho que pensar, eu tenho que sondar o meu coração, eu tenho que fazer um autoexame. Eu tenho que fazer um autoexame. Porque pessoas estão em crise, não porque o Brasil está em crise, mas porque roubaram pobre, porque fizeram algo errado lá atrás e hoje estão colhendo. Eu estava conversando com as pastoras e nós muitas das vezes verificamos isso, que pessoas hoje estão em crise, aí saindo um pouco da questão do roubo, mas porque lá atrás tomaram decisões erradas, porque lá atrás não andaram no caminho que foi mostrado que eles deveriam andar, porque lá atrás
não obedeceram à palavra de Deus e hoje estão colhendo. A gente consegue até escapar do diabo, mas de Jesus a gente não consegue escapar. De Deus a gente não consegue escapar. De onde a gente vai se esconder de Deus? Então é muito importante, queridos, veja, o ministério pastoral é assim, ele vai no detalhe. Até então é tudo geral, né? Estamos louvando no geral, reclamando da crise no geral, vivendo felicidade no geral, mas quando a gente vai no detalhe, a gente percebe que cada um aqui tem uma história, que cada um aqui tem um conjunto de decisões ao longo da vida que o está refletindo agora, talvez de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então é muito importante, queridos, a gente perceber isso, e com isso, o que nós queremos com esse pequeno ensino? De gerar em nosso coração esse temor. O salmista diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Esse temor de não tomar decisões erradas. E quando a gente fala em decisões erradas, a gente sempre leva para a questão profissional e financeira. Não estou falando disso. Eu estou falando porque há coisas que você vai investir o seu próprio dinheiro, realmente há coisas incertas, é complicado, você depende muito talvez do comércio, mas saindo fora dessa questão, às vezes as coisas são muito claras, são muito objetivas, são muito esclarecidas na palavra de Deus, e nós sabemos claramente que estamos tomando uma decisão errada, mas tomamos ela errada. Há outras, talvez você não sabia, ok, Deus tolera muitas das coisas porque há certa ignorância, mas há outras coisas que são claramente ensinadas. Nossa igreja se preocupa em colocar coisas muito bem definidas. Por exemplo, junto aos jovens, nós ministramos aqui, para sermos discipuladores de jovens, nós temos que ensinar os jovens a eles serem o quê? Criteriosos. Quem não casou precisa ser muito criterioso na escolha com quem vai casar. Porque se não for criterioso, vai tomar uma decisão, e muitas das vezes nós sabemos, jovens, nós sabemos que estamos sendo levados há um sentimento que afofa o nosso coração, mas lá no fundo a gente sabe que a coisa ainda não está dentro do padrão de Deus. Então nós temos que entender que as nossas decisões, elas geram consequências. Nessa área dos jovens, nós sabemos que hoje em dia há um apelo muito grande por um caminho que nós sabemos que é pecaminoso. Por exemplo, sendo bem objetivo, fazer sexo antes do casamento é pecado. E quem faz isso terá consequências graves. O que pode ser grave, pastor? O que pode ser grave é você passar a vida toda com dificuldade dentro dessa área sexual. Porque se o inimigo sabe que você é fraco nessa área, é nessa área que ele vai te tentar a vida toda. Porque você não foi forte em trazer uma barreira, em colocar uma barreira, em estabelecer isso dentro de você. Gozada, eu estava vendo uma coisa sobre casamento. Tinham 3 pastores conversando, não sei se eram pastores, falando sobre casamento, falavam que há 30 anos atrás as pessoas nem pensavam em divórcio. E um ficou brincando, né? Eu conhecia as pessoas que falavam: não, eu nunca pensei em me divorciar, já pensei até matar minha mulher, mas divorciar não. Porque não havia essa informação do divórcio, não havia essa possibilidade do divórcio, então eles não pensavam sobre divórcio. Então, quando nós estabelecemos a nossa vida com esses princípios, que a Bíblia, por exemplo, ela não passa essa informação sobre o divórcio, não tem isso na Bíblia. A Bíblia não te estimula nada sobre isso, sobre o divórcio. Agora,
quando nós estabelecemos assim a nossa vida, nós começamos a ser cercados da verdade de Deus que nos protege. Agora, quando nós deliberadamente, depois de ser orientado, depois de ser aconselhado, depois de ter visto claramente na Bíblia, e você toma decisões erradas, meu amado, é complicado isso. A Bíblia diz que eu visitarei a iniquidade até terceira e quarta geração. A Bíblia está dizendo que aqueles que aborrecem a Deus, você já viu alguém aborrecido? O que te aborrece, meu querido? Eu ia falar só um versículo, né? Você vê que eu falo demais, né? Mas vamos lá. O que te aborrece? Por exemplo, o que me aborrece muito é quando eu peço uma coisa e não é feito. A desobediência me aborrece. Deus é a mesma coisa. Quando Deus pede uma coisa e a gente não obedece a Deus, isso aborrece a Deus. Aborrece. E a Bíblia diz que aqueles que aborrecem a Deus, o seu filho, o seu neto e o seu bisneto sofrerão consequências do seu erro. Então, queridos, a nossa decisão é muito séria. Pecar ou não pecar é algo muito sério. Então, esses detalhes que precisam ser cuidados, corrigidos, e para você não sofrer mais, de hoje em diante, peça conselho antes, repita comigo, devemos pedir conselho antes de tomarmos decisões. Porque quando nós chegamos com o pacote pronto para os pastores, quando nós chegamos pronto, olha, pastor, fiz isso. Ah, é? Fez. Dá vontade de falar assim, né? Bom, agora tome. Agora tome na cabeça. Tome. Então, queridos, isso tudo porque nós amamos. Olha, imagina se a gente não amasse, né? Mas tirando as brincadeiras de lado, são esses detalhes, amados, que fazem a diferença na vida. São essas coisas que nos levam a pensar, a ter temor. Falar, meu Deus, eu não posso ser tão leviano, de fazer as coisas tão levianamente, e depois achar que eu vou, o que der lá na frente eu me viro. Não, não se vira não, filho. Às vezes Deus não vai deixar você se virar. Como a Bíblia diz assim, que Deus traria o quê? Deus traria juízo. Deus traria juízo. Então é muito sério isso. Esse assunto ele é muito sério. Eu estou só aqui falando o que eu falei lá atrás, os líderes Casa Luz, trabalhar esse assunto dentro das Casas Luz, para nós termos esse cuidado, esse nosso temor para com Deus, porque isso faz muita diferença na vida. Amém? Posso ver amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, versículos 31 a 35. Diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Preste atenção, queridos. Jesus falou, novo mandamento
No versículo 34 ele disse: novo mandamento vos dou. Quais eram os 2 mandamentos básicos da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E Jesus falando, acho que é Mateus 22, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos eles já tinham. Agora Jesus fala de um novo mandamento. Ele fala que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, parece que é a mesma coisa, mas Jesus falou, assim como eu vos amei. Então, qual é o padrão de amor? Jesus. Porque eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, o padrão sou eu. Se eu gosto de ser respeitado, então eu vou respeitar. Se eu gosto de ouvir palavras boas, então eu vou falar palavras boas. Se eu gosto de receber presente, então eu vou dar presente. Agora Jesus vai além disso. Ele transfere o padrão para ele. Assim como eu vos amei. E como é que Jesus amou aqueles homens? Isso é uma meditação. Como é que Jesus amou os seus discípulos? Houve um momento crítico entre Jesus e seus discípulos? Houve. O momento crítico foi quando Jesus estava meio chateado. E ele falou o seguinte para os fariseus, já para tocar os fariseus: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Quando ele falou isso, ele mexeu com os fariseus. Porque Jesus começou a falar: eu sou o pão da vida, olha, o maná que vocês receberam do céu, esse sou eu, a provisão que vem do céu sou eu. E aqueles fariseus começam: Jesus, você está querendo ser muito aqui e tudo mais. Aí Jesus ficou chateado, falou: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isso para o judeu ouvir, isso mexeu com os judeus, mas Jesus foi duro. Ele foi duro porque aqueles homens não queriam ouvir Jesus. E nesse momento de crise, os discípulos falaram: Jesus, duro é o teu discurso. E aí Jesus falou para eles: olha, se vocês também quiserem ir embora, podem ir embora. Esse foi um momento de crise entre Jesus e seus discípulos. Ele falou: se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. Aí Pedro se retratou: não, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse foi um momento delicado no relacionamento entre Jesus e seus discípulos. Mas apesar do amor que Jesus tinha para aqueles discípulos, Jesus nunca iria abrir mão dos propósitos de Deus. Por mais que amasse os discípulos, ele, Jesus, nunca iria abrir mão sobre agradar o Pai. Eu pergunto para você: você ama Deus? Ih, o negócio está ruim aqui, hein? Vamos repetir de novo. Você ama Deus? Amém. Alguém não ama Deus aqui? Preste atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Todos vocês amam a Deus, não amam? Depois vocês vão pegar a chave bíblica e vão procurar essa palavrinha, agradar. Eu vou falar uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta. Todos vocês amam a Deus, não amam? Agora, qual de vocês, qual de nós procura agradar a Deus? É diferente. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Todos nós aqui amamos a Deus. Mas quem é que aqui dentro desse salão se preocupa em agradar a Deus? Sentiu a diferença? Queridos, Jesus falou: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis como eu, Jesus, amei vocês. E nesse amor, quando Jesus foi
quente com os discípulos. Olha, se vocês quiserem me abandonar, podem ir embora. Ali foi quente, ali foi duro. Mas por quê? Porque acima do amor que ele tinha com os seus discípulos, Jesus procurava agradar o Pai. Queridos, se a gente entender essa relação entre o Pai e os nossos irmãos, se nós começarmos a entender que nós devemos agradar a Deus sobre todas as coisas, então nós vamos ter condição de cuidar de vidas. Porque cuidar de vidas, desculpe a expressão, cuidar de vidas não é paparicar vidas. Você sabe o que é paparicar? Cuidar de vidas não é paparicar vidas. Cuidar de vidas é fazer o melhor que elas precisam, porque você conhece o melhor em Deus. Você sabe o que agrada a Deus. Você luta para agradar a Deus. E você quer que o seu discípulo agrade a Deus. Isso é muito sério, queridos. Há muitas pessoas se perdendo por aí, dizendo que amam a Deus. E amam mesmo. Mas não se preocupam em agradar a Deus. Isso é seríssimo. Quando nós começarmos a pensar, será que eu estou agradando? Será que eu não só será, mas será que eu estou me esforçando para agradar a Deus? Porque tem gente que se esconde desculpa a expressão também, tem gente que se esconde na ignorância. Eu não sei como agradar a Deus, então eu vou levando a vida. Não é assim, queridos. Não leve a vida de qualquer forma. Se preocupem em agradar a Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai evitar muitos problemas na sua vida. Se você se preocupar em agradar a Deus. Pega uma chave bíblica. Procure essa palavra agradar e veja quantas vezes a Bíblia fala sobre isso. E olhe o contexto quando ele fala em agradar a Deus. São coisas sérias, amados. Hoje o que eu tenho percebido é que as pessoas estão nessa, vamos dizer assim, nessa ilusão. Deus é amor, Deus é bom, Deus vai fazer tudo de bom. E muitas das vezes nós estamos querendo fazer Deus como alguém que fosse fazer tudo por nós, como se fosse um empregado nosso. Deus não é um empregado nosso. Eu preciso agradar a Deus, porque Ele é Deus, Ele é o meu Criador, Ele é o dono da vida, e é Ele que vai dar o destino para a minha vida. Qual será o teu destino? O teu destino será proporcional ao quanto você agrada a Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que me aborrece, vai ter uma vida difícil. É Deus falando. Deus também tem sentimentos. Qual é o sentimento que você produz no coração de Deus? Um sentimento de aborrecimento ou um sentimento de esse meu servo me produz muito prazer? Em quem tenho muito prazer nele. Para e pensa, amados. Hoje é uma manhã de nós pararmos e pensarmos, avaliarmos as nossas atitudes, as nossas maneiras de conduzir a vida, as nossas maneiras, das nossas relações entre pessoas. Isso é muito importante, porque a vida é constituída de decisões, e a minha decisão tem que ser cheia de temor para com Deus. Se eu perder o temor para com Deus, achar que eu posso fazer de qualquer forma, agradando ou não agradando a Deus, o importante é me agradar, eu estou correndo sério perigo na vida.
Um seríssimo perigo na vida. E aí lá na frente você vai ver, como diz em Malaquias, aqueles que serviram a Deus, como Deus trata com aqueles que serviram a Deus. Até a morte desses homens são mortes dignas. É impressionante, amados, quando você olha a carreira desses homens, a vida desses homens. Isso não é de um dia para outro, meu amado. Isso são décadas, são 20, 30, 40, 50, 100 anos. Você vai ver o que cada um construiu em 100 anos e o que o outro fez em 100 anos. As vitórias, as coisas que aconteceram durante 100 anos e o que aconteceu em 100 anos na vida do outro que não agrada a Deus. De momento, o cara roubou, estou com dinheiro no bolso. Estou dando um exemplo banal aqui, tá bom? Da noite para o dia o cara ficou rico. Mas a partir daí, lembra aquela novela? Essa novela eu vi. Pecado Capital, vocês lembram? Quem tem mais de 40 anos viu a Lembra o Pecado Capital? O cara achou uma mala de dinheiro, lembra disso? Mas aquela mala foi um tormento para ele. Quando o pessoal me pergunta, qual é um artista que você conhece? Eu conheço Francisco Coco, eu só conheço esse. Da noite para o dia o cara ficou rico, mas foi um tormento a vida daquela pessoa. Então, queridos, hoje nós estamos refletindo um pouquinho sobre isso. Nós devemos amar a Jesus como Jesus, nós devemos, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus 12, 7. Diz o seguinte, Hebreus 12, 7 até o versículo 11. Hebreus 12, 7 ao 11. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Você é filho de Deus? Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que é um bastardo? Não conhece seu pai. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Repita comigo, para aproveitamento. Deus quer que você seja uma vida proveitosa, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Exercitados. Quem é que vai conseguir passar por esses momentos de aperto, de correção de Deus? Aqueles que têm sido exercitados na disciplina. Queridos, quero terminar aqui falando sobre isto. Quando nós fazemos coisas erradas, nós temos que entrar na disciplina. E só quem entra na disciplina é quem tem pai. Quem não tem pai, fica difícil. Agora, quando nós temos uma referência, o nosso Pai, o nosso Deus, é a Ele, é olhando para Ele, é atentando para as ordens dEle, vai vir uma disciplina do Pai para nós, e quando o Pai trouxer essas ordens, essas disciplinas, essa orientação, esse ajuste, eu preciso me deixar ser
exercitado por esta disciplina. Exercício, meu amado, tem muita gente aqui que não gosta de fazer exercício. Tanto que a barriguinha, né, vai crescendo. Né? Dá trabalho fazer exercício, não dá? Tem gente que não gosta de fazer exercício. Aí cresce a barriga. A disciplina, amados, te exige esforço. Que esforço? De práticas, de obediência. E essas práticas de obediência, e muitas das vezes você precisará de alguém do seu lado, como um personal trainer. Leandro? Personal trainer. Alguém que vai te estimular a se manter na disciplina. E esse estímulo, meu amado, não é estímulo paparicando, não é estímulo passando a mão na cabeça, mas é daquele jeito que já foi em academia aqui. O cara mata a gente, não mata? O cara acha, paga 10, tá difícil, mais 20, vamos embora, é agora. O cara até grita com a gente. Quem aqui já fez academia assim? Quando eu era da escola, meu professor era duro comigo. Mas ele tinha que ser. Porque ele estava rompendo com o quê? Com a minha carne não queria fazer. A minha carne não queria fazer. Assim é no mundo espiritual, meu amado. Se você fez coisa errada, você terá que entrar numa disciplina. E você, meu amado, para ser proveitoso, você vai ter que se exercitar na disciplina. Porque se você não se deixar ser exercitado na disciplina, não haverá proveito na sua vida. Você vai ter que queimar energia. Você vai ter que queimar ali muita coisa. Você vai ter que se encontrar com pessoas que vão te ajudar na disciplina. Você vai ter que se esforçar, fazer obediência, ter obediência. Tem coisas que a gente não está acostumado a fazer, porque não fomos exercitados, mas agora na disciplina, você vai ter que romper com a preguiça. Preguiça não se exercitar. A pastora Elizabeth tem ministrado aqui 2 domingos sobre casamento. Você vai perceber, amados, que dentro da nossa própria casa, há coisas que nós vamos ter que nos disciplinar. Há situações em relacionamentos familiares que nós vamos ter que fazer um esforço muito grande. Por exemplo, eu estava lá no sul pregando sobre casamento também. Elizabeth estava aqui pregando sobre casamento, e eu lá no sul estava pregando sobre casamento. Eu falei, olha, eu tenho que fazer um esforço grande para abrir a minha boca para elogiar minha esposa, porque a minha natureza é calada. Eu sou uma pessoa por natureza calada. Agora, se eu estou em disciplina, eu vou ter que me esforçar, porque é a hora de eu entrar na disciplina. E tem gente que sai por essa, eu sou assim mesmo. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, também, você é barrigudo assim mesmo, então essa barriga nunca vai sair, não é não? Barrigudo vai ficar cada vez maior. Porque você não quer se exercitar na disciplina. E tem que se exercitar na disciplina. Isso é bíblico, meu amado. Um pai coloca normas, disciplinas, regras, para que o filho cresça, para que o filho rompa com a preguiça, para que o filho rompa com o mau hábito. Para você mudar um mau hábito, você vai ter que se esforçar muito com um bom hábito, até que aquele bom hábito se torne realmente algo da sua vida. Porque até então você tem um mau hábito. Amados, eu estou falando de coisas práticas. Nós trabalhamos muito na fé teórica. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas não se exercita para agradá-lo. E nós temos que nos exercitar para agradar a Deus.
Tem que entrar na academia espiritual. E você, meu amado, muitos de nós aqui tem que ter um personal trainer. São poucas as pessoas que conseguem entrar em forma sozinho. São raras as pessoas que conseguem entrar em forma sozinho. Ou não é? São raras essas pessoas. Então, queridos, quando nós falamos de disciplina, a Bíblia diz que é para o teu bem, para o teu proveito. E você terá que ser cobrado. Paga mais 10, paga mais 20, faz direito, faz de novo, de novo, de novo, até mudar. Isso é paternidade. Oh, que pai é esse? Eu não quero esse pai. Ah, não quer esse pai? Você não quer esse pai? Você não quer esse Deus? Que Deus você quer? O Deus ventre? O teu ventre você quer? A tua carne você quer? A Bíblia diz que aquele que se inclina para a carne colherá corrupção. Colherá corrupção. Vai se corromper, vai se perder, vai se desviar, vai andar por um caminho largo que leva para a perdição. Você tem fugido da disciplina? Você sabe que essa igreja, o caminho é estreito, né? Você está fugindo dos pastores? Você tem fugido dessas disciplinas? Amados, os pastores aqui são muito habilitados para colocar cada um aqui em forma, sabia disso? Nós somos muito habilitados para colocar cada um aqui em forma. Mas a academia parece que está vazia, ninguém quer vir fazer trainee conosco. As ovelhas estão só engordando, as ovelhas gordas, sabe? A Bíblia fala de ovelha gorda, sabia disso? Você sabia que a Bíblia fala de ovelha gorda? Não dá tempo para ficar abrindo tantos textos assim, mas a Bíblia fala de ovelha gorda, que está só recebendo, e não coloca nada em prática, só engorda. Nosso Pai é um Pai que nos ama, e Ele, quando nos ama, Ele nos corrige, Ele nos chama atenção, Ele puxa a nossa orelha, nos coloca um exercício, nos coloca num programa de treinamento para proveito nosso. É o melhor para nós. Se você consegue ter essa relação com o seu Deus, como um pai que quer o melhor para você, você vai ser um sucesso. Todos nós aqui passamos por muitos estreitos. Os pastores aqui já passaram cada estreito. Eu não estou falando de estreito natural da vida. Eu estou falando de coisas que Deus pegou a gente e falou: se você não mudar, Evandro, nessa área. Eu já contei várias vezes isso aqui. Se você não mudar nessa área, Evandro, Deus já falou assim comigo. Deus já me ameaçou de morte. Se você não mudar nessa área, Evandro, eu vou te tirar da terra. Deus já falou assim comigo, meu amado. E valeu a pena mudar. Daí começou muitas coisas na minha vida. Valeu a pena mudar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.